Muita paz para todos. O prazer é pessoal. Estar aqui uma vez por mês, tendo a satisfação, a alegria dos reencontros com os nossos irmãos dos dois planos, dessa dimensão e da outra dimensão. O tema, o Dr. Nivaldo já fez o anúncio, simplesmente com amor. Ele falou 2 pontos, mas são 3. Simplesmente é questão matemática só. Simplesmente com amor, 3 pontos. Por amor. Porque, e eu imagino, eu passei uma semana analisando e entrando nas cabeças das pessoas que ficam aqui me assistindo, e aqueles que olharam lá no placar que o Frederico faz todo mês, que tem uma agenda lá com os expositores. Assim, as pessoas vão ver isso aqui e vão imaginar que o Elvésio não está muito bem da cabeça, não, porque não é um tema espírita, não é um tema corriqueiro, assim, é um tema esquisito. A palavra que cabe aí é tema esquisito. Simplesmente com amor, 3 pontos. Por amor. Por que tem os 3 pontos? Por uma razão muito simples. Porque se nós estamos simplesmente por amor, eu posso cansar de falar, mas eu nunca vou alcançar o meu objetivo. Porque se eu não tenho amor, por que eu estou dizendo que é por ele? Com amor tem que antecipar ao fato de ser por amor. Mas não fique imaginando agora, fazendo grandes esforços, não. Vamos apenas entrar num processo de introspecção, porque é um tema que exige essa introspecção. A nossa trajetória não é uma trajetória de uma encarnação só, mas nos últimos, também não se assustem, nos últimos 40 mil anos, quando já o ser humano que habita a Terra domina o livre-arbítrio, nós já tivemos aí umas centenas de reencarnações. Então nós temos um arquivo muito bom. O nosso arquivo é um arquivo de 40 mil anos. Cada alma que está aqui, dos dois lados aí da vida, tem um arquivo todinho, completo, de 40 mil anos de livre-arbítrio. O que nós raramente, em cima do tema, o que nós raramente fazemos é parar para pensar como é que esse trajeto foi percorrido e está sendo percorrido. Hoje nós vamos fazer um pouquinho disso aí. Nesses 40 mil anos, as nossas trajetórias, de todos nós, elas estiveram vinculadas sempre, gravem bem isso aí, as nossas trajetórias de 40 mil anos para cá, trajetória que eu digo é a vida no plano espiritual, porque nós não paramos de viver quando a gente desencarna. Então são 40 mil anos de vida, 40, ou reencarnado ou desencarnado, nós estamos vivos. E nestes 40 mil anos, as nossas trajetórias todas sempre estiveram vinculadas a um fato que possivelmente e dificilmente nós paramos para analisar. Ou seja, a caminhada, a vinculação, a evolução, essa palavra é a que mais se encaixa aí. A evolução, a nossa desenvoltura espiritual sempre esteve vinculada ao outro. Por isso, simplesmente com amor e por amor. Quando nós estamos dizendo simplesmente por amor, com amor e por amor, nós estamos direcionando a nossa vibração, a nossa expressão sempre ao outro.
Muitos estão indagando. E quem é o outro? O outro é o outro, sempre. Eu não estou nem colocando no plural. Poderíamos fazer referência aos outros. Não, nós estamos nos referindo ao outro. Ou seja, o caminho para Deus, o nosso caminho para Deus, tem sido, nesses 40 mil anos, e continuará pela eternidade, o outro. Sempre o outro. A Judite me mandou uma mensagem neste mês passado, e essa mensagem, ela está no livro do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. O livro é de psicografia do Francisco Cândido Xavier, e o título dele é Seguindo Juntos. A lição que nós vamos ler aqui, uma parte dela, é a lição que trata da ponderação. Está no livro, está na página 84. O Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ele escreve assim: é para nós. Não gaste impensadamente os seus dias na pregação desesperada de princípios renovadores que você mesmo tem dificuldades de abraçar. Corrijamos em nós o que nos aborrece nos outros, e Jesus fará o resto pela felicidade do mundo inteiro. Rapidamente assim, a nossa apropriação, ela é diminuta, a apropriação da mensagem, mas vamos devagarzinho fazer uma análise em cima do tema, simplesmente com amor e por amor, ou seja, é um tema dedicado ao outro, sempre ao outro. Aí o Dr. Bezerra de Menezes escreve assim: não gaste impensadamente. É interessante que nós de vez em quando paremos um pouquinho para analisar as palavras que os mensageiros colocam nas suas mensagens, nos seus endereçamentos para nós. Não gaste impensadamente os seus dias, ou seja, os dias de cada um de nós, na pregação desesperada de princípios renovadores que você mesmo tem dificuldades de abraçar. Aí ele continua: corrijamos em nós o que nos aborrece nos outros. Eu vou botar no singular aqui, no outro. Nós, quando nos aborrecemos com aquele que está dividindo conosco o oxigênio, naquele instante, o oxigênio da vida, quando nós nos aborrecemos com este outro, a corrigenda no conselho do Dr. Bezerra de Menezes não é a corrigenda do discurso, para que nós façamos chegar ao ouvido do outro aquilo que está nos colocando descontentes, mas a corrigenda é interna. Eu tenho que corrigir em mim aquilo que eu não tenho que fazer discurso. Ele diz isso aqui: não adianta a pregação, e principalmente se é uma pregação impensada. Eu tenho que corrigir aquilo que está me incomodando em mim, não no outro. Mas eu tenho que fazer isso com amor. É com amor e por amor, porque o sentimento do amor é aquele que nos envolve em qualquer circunstância e que plana a nossa trajetória, o nosso caminho, os nossos contatos. É interessante o raciocínio. Então, corrijamos em nós o que nos aborrece no outro ou nos outros, e Jesus fará o resto pela felicidade do mundo inteiro. Esta é a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que merece essa reflexão nossa e o nosso estudo de hoje, porque o nosso estudo de hoje é dirigido ao outro. Muitos irmãos nossos
eles desencarnam. E hoje mesmo, quando eu estava me preparando aqui, fazendo a leitura dessas anotações, a minha mente fez viagens de mais de meio século. Eu consegui, assim, rapidamente, eu não vou citar os nomes, porque estão aqui presentes alguns parentes, e mesmo dos desencarnados, é possível que estejam muitos presentes. Mas, passando pela minha análise, os nomes das pessoas de convívio, ou seja, passando pela minha mente, o outro, aquele outro que eu convivi com ele aqui nessa casa, nesses últimos anos. Quando eu digo, eu estava brincando agora mesmo com a Judite, dizendo, nesses últimos anos tem mais de meio século, ou seja, é um tempo razoável. Então tem muita gente. Tem muita gente que esteve neste convívio e passou para o lado de lá. Essas almas queridas, muitas delas, quando elas passam para a dimensão espiritual, elas fazem uma opção. A opção é para ficar aqui. Quando eu digo ficar aqui, é ficar nesta dimensão mais próxima da Terra, não é especificamente do centro espírita, é para ficar na dimensão que esteja em contato com o centro espírita, porque nós temos ele plasmado no plano espiritual, e são irmãos que se vinculam. A nossa pergunta agora, por que eles se vinculam? Por que muitos irmãos destes que passaram para a dimensão espiritual não foram para outras dimensões distantes? O problema é o outro. O problema é o outro. Eles se vincularam ao ambiente, se vincularam às nossas fisionomias, às atividades, e quando desencarnaram, optaram por ficar próximo. Até no ambiente do centro, até na frequência das reuniões. Eu estou falando assim, mas os médiuns videntes, os médiuns que estão aí mais afinados com esta atividade, eles sabem melhor do que eu, daquilo que estou dizendo. Mas é isso que aconteceu. Mas a nossa análise, ela não se prende a estes irmãos, não. Nós fazemos assim uma análise um pouco mais aprofundada. Todos aqui conhecem o espírito, pela psicografia, Maria Modesto Cravo. A Maria Modesto Cravo é um espírito que esteve reencarnada lá em Uberaba, e ela fundou um lar de idosos no século passado, há muito tempo. E a dedicação dela, além do lar de idosos, também na presidência de um centro espírita. Então, a dedicação dela, por muitos e longos anos da sua vida, e porque ela tinha uma mediunidade bastante aflorada na área da psicografia na época, porque quem trabalhava com o doutor Adolfo Bezerra de Menezes na época era o Francisco Cândido Xavier, que ainda morava em Pedro Leopoldo, depois ele vai para Uberaba, e ela era uma médium que recepcionava pela mediunidade da psicografia e da psicofonia o doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Então ela se dedicou uma vida inteirinha às atividades do campo espírita, do campo cristão. A nossa pergunta, e esse trabalho todo aqui, ele está vinculado muito mais a ela, porque tem uma obra, eu não vou citar a obra aqui, mas tem uma obra psicografada, espírita, que um espírito desencarnado faz a pergunta para ela: por que você, Maria Modesto Cravo, quando desencarnou, não subiu? Porque foi uma dedicação à casa espírita, à causa espírita, ao próximo, ao outro,
de vida inteira, no campo da mediunidade e no campo das atividades sociais. E ela foi apanhada de surpresa para responder essa pergunta. Mas ela acaba respondendo à pessoa que faz a pergunta, dizendo o seguinte: durante a jornada, as vinculações com o outro, elas são enormes. E quando nós nos encontramos livres do lado de cá, livres é força de expressão, nós estamos livres de um corpo físico, mas revestido do perispírito. Quando nós nos encontramos na dimensão espiritual, a nossa cabeça, as nossas vinculações magnéticas, as vinculações energéticas, elas estão direcionadas para este outro. E isto impede, ou pelo menos, quando eu tenho que fazer a opção, não é ela dizendo, respondendo, mas dizendo assim, não que ela teria condição de deixar a dimensão espiritual que ela se encontra, que é essa dimensão bem próxima nossa, é rasteira mesmo, é próxima, é a mais próxima que tem, porque nós estamos na terceira dimensão. Quando eu falo assim, a minha presunção é que todos sabem dessas dimensões da Terra. Eu estou nessa presunção que nós, aqui, reencarnados, nós estamos na terceira dimensão. Temos duas dimensões, ainda a primeira e a segunda, que estão abaixo. Esta segunda dimensão é quase uma cópia daquilo que nós temos hoje na dimensão terceira, que é a nossa, e também a quarta dimensão é uma cópia muito próxima. Cópia, eu estou exagerando, porque eu diria que, como é que a quarta dimensão, que é mais, teoricamente mais evoluída, é uma cópia da dimensão da Terra. Nós é que somos cópias de tudo isso aí. Eu só estou invertendo as coisas. Mas ela responde dizendo o seguinte, que a dedicação ao outro durante a sua existência foi uma dedicação tão de entrega, que quando ela desencarnou, mesmo tendo recebido convites, ela não conseguiu deixar o ambiente em que ela viveu, com as vinculações, com o magnetismo. Não é que ela está aqui na dimensão, ela está nessa dimensão, não. Ela está na próxima dimensão, às vezes vem nessa dimensão, mas ela, por amor, com amor e por amor, ela se vinculou tanto que a opção foi continuar juntos. Da mesma maneira dela, nós temos um escritor, um médico, que morreu, também trabalhou com ela lá na casa desse lar de idosos de Uberaba, o doutor Inácio. Da mesma maneira, muitos anos ele foi diretor trabalhando com ela, depois ele desencarna, e desencarnado, ele fala sobre o assunto, que se vinculou de tal forma, e até hoje ele tem essas vinculações, com idosos que nem são idosos, que na época dele estavam lá internados e reencarnados, mas a vinculação com o trabalho, com a casa, foi uma vinculação tão forte que a opção ele não teve dúvida, é ficar próximo por amor, simplesmente com amor e simplesmente por amor. Estas coisas, elas são interessantíssimas. Outro que viveu nesse mesmo ambiente lá em Uberaba, eu estou falando do clima de Uberaba, das duas Uberabas, da Uberaba que está na terceira dimensão e da Uberaba que está na quarta dimensão, onde eles se encontram. Quando a gente imagina assim, só para a gente está falando de dimensão, e eu disse que era uma presunção, nós ficamos pensando assim, então a quarta dimensão, não, a quarta dimensão é como se nela nós tivéssemos, por exemplo, o nosso lar é na quarta dimensão. Mas o nosso lar é uma cidade espiritual bastante evoluída. Mas na quarta dimensão nós temos também outras
comunidades que não são tão evoluídas. Então as comunidades, elas vão se categorizando dentro da própria dimensão, mas não mudam a dimensão. Aí o doutor Inácio diz que a vinculação dele é com este grupo, e ele trabalhou no lar de idosos muitos anos e criou uma afinidade, e até mesmo os idosos que desencarnam acabam sendo também socorridos. Da mesma forma, nós temos Francisco Cândido Xavier. Olha, não tenho a pretensão, aqui pessoalmente, por isso que eu estou usando a primeira pessoa, eu não tenho pretensão nenhuma neste instante de fazer uma análise da vida do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Ele é de 1910, ele desencarnou na última encarnação sua em 1869, ou seja, ele ficou pouco tempo no plano espiritual, reencarnou em 1910, e nas duas últimas encarnações, eu estou citando as duas porque elas estão muito próximas, e nas duas encarnações ele criou uma vinculação com a humanidade, com o cristianismo principalmente, com os cristãos, enorme. Então nós estamos mais ou menos analisando assim, ora, o Francisco Cândido Xavier, quando a gente olha para trás e verifica as informações de espíritos dignos daquilo que ele foi, nós descobrimos que ele nem era para estar. Um espírito que lá na época do Cristo, ele revestiu o corpo do João, o evangelista, um dos mais jovens a conviver com Jesus, e deixar no Novo Testamento uma lição, lições belíssimas. Imaginemos agora. Então essas vinculações todas, nessas experiências todas, elas estão com ele simplesmente com amor e por amor, com amor que é a sua dedicação, e por amor ao outro, que somos nós, por amor ao outro, que somos nós. Então ele não desencarnou como Francisco Cândido Xavier. Nós já lemos por aí vários convites que ele recebeu da espiritualidade superior para ir habitar dimensões diferenciadas, e ele teve opções também diferenciadas. A opção dele foi pessoal. Eu tenho aqui ao outro uma dedicação muito forte, principalmente nessas duas últimas encarnações, então a permanência fica sendo mais próxima. Da mesma maneira que tem ele, tem o nosso irmão Eurípides Bassanufo. Eurípides Bassanufo, todos nós já lemos isso aí, ele é um espírito. Não era espírita, era católico, não muda nada. E ele foi encontrar um tio dele numa fazenda, que era funcionário lá de uma fazenda, e lá ele presidia um centro. Mas o Eurípides não era do ramo. Ele chegou e foi convidado pelo tio para assistir o trabalho, a reunião. E era uma reunião mista. Tinha o evangelho, lia a explicação e tinha a parte mediúnica. Mas ele havia sido presenteado por um padre com a Bíblia. E ele leu a Bíblia. Bíblia naquela época não tinha nas casas não, ela era exclusiva dos religiosos. E o padre deu a Bíblia para ele de presente escondido. E ele devorou a Bíblia assim em poucos dias, mas engastalhou no Sermão da Montanha. Mas nunca disse para ninguém, nem para o padre que o presenteou. Lá no momento da reunião, ele nem sentou, era aqueles bancos rústicos lá da fazenda, ele ficou em pé, perto da porta. Esse perto da porta é para dizer assim, qualquer coisa eu caio fora. E a reunião começou, e na cabeça dele veio o pensamento: olha, eu li a Bíblia, o padre fulano me deu de presente, escondido, e não entendi o Sermão do Monte não. Então, se isso aqui é verdadeiro, eu gostaria que alguém me explicasse. Passado alguns minutos da reunião, no decorrer da reunião, um espírito incorpora no médium da casa e diz assim, se encaminha para ele, para o Eurípides, e diz assim: estou aqui por sua causa.
e se identifica. Eu sou o João, e dá uma aula sobre o Sermão do Monte. Então, a nossa pergunta desde o início, que nós estamos falando sobre o outro, é por que o Eurípides, ao desencarnar, não caiu fora, não subiu, não foi embora, por causa do outro. Quando eu digo outro, por causa de nós mesmos, de cada um de nós. Nós estamos com o nosso tempo correndo ali velozmente, e temos alguns outros nomes aqui que poderíamos, até do próprio Bezerra de Menezes, que nós fizemos a citação dele, do Bittencourt Sampaio, mas nós estamos parando aqui no Jorge Cauí Júnior. E ele representando um grupo de almas desencarnadas. O Jorge Cauí teve de dedicação ao trabalho cristão. Ele não é o fundador do Sebastião Mártir. O fundador é uma senhora que veio de Goiânia, e ele se encontrou aqui com a dona Icanusa, que a convite, ele veio para cá, ela era de Uberlândia e ele também de Uberlândia, isso em 1957, começando em 58, e o centro estava funcionando desde o finalzinho de 57 e já sendo oficializado no dia 20 de janeiro de 58. E o Jorge Cauí veio para cá de dedicação. Então nós estamos com ele fazendo um inverso da nossa análise. Todos os que nós analisamos aqui, no simplesmente por amor, com amor e por amor, nós estamos analisando que quando eles desencarnaram, eles tiveram a chance de fazer a opção, porque receberam convites para subirem. Eles não foram, permaneceram. O Jorge Cauí, a análise que nós estamos fazendo é a seguinte: nós sabemos a vida dele. Todo mundo é força de expressão, porque aqui nós temos uma geração nova. Mas os mais antigos, principalmente, que tiveram aquele prazer do convívio, sabem desse convívio dele, da ligação dele com a casa, com as obras sociais, com o lar dos idosos. Quando a ideia, em 1979, surgiu da construção do Lar Maria Madalena, em 80, inaugurando lá o primeiro pavilhão. Então, a vinculação dele ao outro, é isso que nós queremos deixar bem claro. A vinculação dele ao outro é tão intensa na sua vida, que quando ele desencarna, nós não temos que perguntar para ele, mas por que você não foi para outro lugar? É porque o investimento espiritual dele foi no outro, que somos nós. No trabalho, ele nunca deixou esta casa, nem ele e nem aí um grupo de irmãos queridos do convívio dele, da época, que foram antes dele, que foram depois dele, mas eles nunca deixaram de frequentar o Sebastião Mártir. Eles são vinculados conosco, com as atividades, com essa rotina, vivenciando o dia a dia, as dificuldades, porque é o outro, e o outro é o único caminho que temos para nos aproximarmos de Deus. Então ele e a Icanusa, que os dois trabalharam juntos, que são aqueles que respondem pelo Sebastião Mártir, e a dona Marquesa, a senhora Marquesa, que veio de Goiânia, que fundou a casa, ela trouxe o Sebastião Mártir da Tenda do Caminho, lá de Goiânia, que hoje é um centro dos mais importantes do estado de Goiás. Veio de lá, foi o primeiro centro espírita do Distrito Federal. E essa dedicação, ela enraiza durante a sua vivência, ela cria esses elos magnéticos conosco, simplesmente com amor e por amor. Não tem outra justificativa. E isto faz com que muitos desses espíritos do nosso convívio, muitas dessas almas queridas, que hoje possivelmente algumas delas estão aqui conosco, eles puderam optar, podiam ter ido embora, podiam ter deixado, a opção foi: continuam juntos,
Nós vamos continuar juntos no trabalho, porque a nossa vinculação é o outro, a nossa preocupação é com o outro. E o outro, aqui nós temos um punhado de outros. E que esses espíritos estão sempre ligados conosco, no amparo e na assistência. Então, nós vamos começar na semana que, no próximo mês, no dia 25 de junho, um estudo sobre o livro Libertação. E este assunto nós não vamos cortá-lo assim não, apenas estamos mudando o título, mas vai ser uma continuidade destas descobertas que nós estamos fazendo, pessoais, que são interessantíssimas, são preciosíssimas para cada um de nós, o outro, porque daqui a um momento qualquer, somos nós que estaremos deixando aqui e voltando para o plano espiritual. E aí, qual será a nossa opção? E o outro, a dedicação ao outro, ao meu irmão, ao meu próximo, que eu estou fazendo, é um investimento que eu estou fazendo. Como ela vai ficar? Onde ela vai me colocar? Este é o resultado da nossa reflexão de hoje. Estarmos sempre ligados ao outro, a presença do outro nas nossas vidas, porque é o caminho mais seguro que temos para trilhar. Muito obrigado pela paciência, pela paz. O passe está sendo coletivo, então vamos nos preparar para estar receptivo. Excelso Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais esses momentos de esclarecimento, esperando, Mestre, que nós possamos colocar esse aprendizado em nossos corações, dos nossos corações, na prática através das nossas mãos, das nossas ações. Esperamos que encarnados e desencarnados que aqui se encontram recebam essas vibrações de muita paz, que nós todos sejamos transportadores dessas vibrações para onde nós nos conduzirmos. Esperamos, Mestre, que os vossos prepostos estejam nos assistindo sempre e que nós não tenhamos desânimo em darmos continuidade àquilo que nós nos comprometemos. E assim, Mestre, que os seus médicos, bioquímicos da espiritualidade possam colocar nessas águas os medicamentos necessários para o refazimento do corpo físico e do espírito, de acordo com a necessidade de cada um. Rogamos a Ti, a toda a equipe espiritual, a Sebastião Marques, o patrão desta casa, e rogamos sobretudo a Deus que nos permita encerrarmos esse encontro da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.